Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Temos muito para aprender. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e agora no capítulo 14. No programa de hoje vamos enfocar alguns versículos que ainda não foram comentados e também faremos um resumo deste capítulo que é tão importante. A partir do versículo 33 encontramos as seguintes palavras de Paulo. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Encerrando este capítulo tão importante, Paulo dirige uma palavra às mulheres na igreja, gerando uma passagem muito controversa. Parece que o capítulo 14 é todo feito de controvérsias. Como já comentamos, a igreja de Corinto estava dividida por causa da questão do dom de línguas. Ainda hoje, a manifestação dos dons é um fator divisor nas igrejas, principalmente nos últimos 30 anos, em consequência do avivamento ou o movimento carismático. A questão do papel da mulher na igreja é muito importante. Não há dúvidas de que o versículo 34 deste capítulo deve ser visto com muita atenção. Paulo afirma no versículo 35 que é uma vergonha a mulher falar na igreja. De acordo com alguns teólogos, a palavra falar poderia ser traduzida por conversar ou papear. Mais uma vez devemos nos lembrar do contexto desta igreja a que Paulo se dirigiu. Eles se reuniam nos lares, e foi neste contexto que Paulo deu este ensino sobre ordem na adoração. Um dos grupos se reunia na casa de Priscila e Aquila, por exemplo. Há pelo menos 8 referências nas cartas de Paulo a grupos que se reuniam em casas. A igreja dos primeiros 3 séculos não tinha templos como nos dias de hoje. As igrejas se reuniam em casas e até em catacumbas. Isso quer dizer que a ordem naquelas igrejas era diferente da ordem nas igrejas de hoje. Devemos ter isso em mente quando estudamos todas as instruções de Paulo sobre a ordem nos cultos, como é o caso dos versículos 34 e 35 de 1 Coríntios 14. Aparentemente, de acordo com os estudiosos, quando eles se reuniam nas casas, mesmo nas cidades gentis, seguiam a ordem do ritual das sinagogas judaicas, onde as mulheres se sentavam de um lado e os homens de outro lado. Aparentemente, as mulheres ficavam papeando umas com as outras. Pode ser até que durante um ensino, uma ou outra chamasse o seu marido para lhe explicar o que estava sendo ensinado, principalmente se o professor fosse alguém como Paulo. Deve ter sido por isso que Paulo disse, se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Talvez fosse por isso que uma conversasse com a outra ou chamasse o marido do outro lado da sala para pedir explicações sobre o que estava sendo ensinado. Não podemos perder de vista a questão do lugar da mulher naquelas culturas quase 2000 anos atrás. Tudo era muito diferente dos dias de hoje. Além disso, as mulheres daquela época não tinham instrução. Este é um fator que não deve nos levar a desconsiderar totalmente esta passagem sobre o papel da mulher na igreja. Devemos considerar as Escrituras como fizemos com o capítulo 11 de 1 Coríntios, distinguindo o que é supracultural e o que é cultural. No capítulo 11, Paulo falou que era uma vergonha a mulher ter cabelo curto. Isso porque na cidade de Corinto, por exemplo, esta era uma marca das prostitutas. O cabelo de uma mulher temente a Deus, portanto, deveria ser longo. Esse era um fator cultural e nós devemos abordar o texto fazendo esta observação. Na maioria das culturas de hoje, esta marca não existe, por isso o que Paulo falou não é aplicável. Mas existem outras questões que são supraculturais. Não podemos pegar todas as passagens bíblicas sobre o papel da mulher na igreja e jogar tudo fora por causa das diferenças culturais.
Talvez Paulo estivesse se referindo ao ti-ti-ti das mulheres umas com as outras, ou ao fato de uma ou outra chamar o seu marido durante o culto. Com certeza, Paulo andou observando isso. No capítulo 11 desta mesma carta, Paulo falou sobre a mulher profetizar ou pregar, e diz que ela deveria ter sua cabeça coberta para estas ocasiões. É óbvio que para a mulher orar ou profetizar, ela precisa falar. Por isso, os versículos 34 e 35 não querem dizer que é absolutamente errado uma mulher pronunciar alguma palavra ou falar de alguma forma durante as cerimônias da igreja. Existe outra possibilidade de interpretação para esta passagem das Escrituras. Como já destacamos várias vezes, devemos sempre considerar uma das regras de um estudo bíblico ou da hermenêutica, o contexto. Devemos sempre considerar o contexto no qual o texto estudado está inserido. O contexto dos versículos 34 e 35 tem a ver com a ordem durante os cultos da igreja. E uma das questões que Paulo abordou neste ensino se referia ao uso do dom de línguas em público, ou seja, quando a igreja se reunia. Mas como podemos resumir tudo o que Paulo falou sobre o uso do dom de línguas no meio da igreja? Sem nenhuma dúvida, ele desencorajou o uso desse dom, mas não o proibiu. Ouça os versículos 39 e 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo nos proibiu de proibir o dom de línguas. Ele diz que deve haver ordem quando a igreja se reúne e há manifestação de línguas. Por exemplo, não falar mais de 2 ou 3 durante a mesma reunião. Isso está no versículo 27. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar, ele diz. Tem que haver interpretação, para que outros na congregação sejam edificados. Sem interpretação, a pessoa que fala em línguas fala apenas consigo mesma e com Deus. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É importante observar que foi neste contexto, falando sobre a manifestação dos dons, que Paulo instruiu as mulheres a permanecerem em silêncio. É possível que a questão da mulher permanecer em silêncio se aplicasse a esta situação, mas não podemos ser enfáticos nesta afirmação. De qualquer forma, por apenas estes 2 versículos 34 e 35 de 1 Coríntios 14, não dá para construir uma doutrina sobre o lugar da mulher na igreja. Estude o que o apóstolo Paulo diz sobre o lugar da mulher na igreja no capítulo 11 e em outras passagens bíblicas. Estude todas as passagens do Novo Testamento sobre o assunto e tire suas conclusões. Não se baseie em apenas 2 versículos para fundamentar algum ensino, principalmente se os 2 versículos estiverem fora de seus contextos. Preste atenção no que Paulo falou nos versículos 37 e 38. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Na verdade, acho que os 3 capítulos mais importantes de todos os escritos de Paulo sobre ordem na igreja são os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. O capítulo 14 é muito importante. Sei que já mencionei isso, mas vou repetir. Neste capítulo, Paulo fala sobre o dom de línguas 16 ou 17 vezes e, além disso, faz muitas alusões a esse assunto. Por isso, o assunto principal neste capítulo não é o dom de línguas, assim como o assunto principal de 1 Coríntios 13 não é o amor, mas os dons do Espírito, e o amor é o assunto secundário. O principal assunto deste capítulo é o fato de que um crente deve edificar outro crente, quando a igreja se reúne. No capítulo 19 de Hebreus, observamos o mesmo princípio. A passagem dos versículos 19 a 25 é muito conhecida e nela aprendemos que questões como fé e perdão devem ser trabalhadas individualmente por cada pessoa antes de se reunir com os outros irmãos. Você já se perguntou por que vai à igreja? Por acaso você vai à igreja como se fosse um tanque de águas no qual você se refresca? Não é bem isso que a Bíblia ensina. No capítulo 10 de Hebreus, lemos sobre todas aquelas coisas que as pessoas buscam quando vão à igreja, mas você deve cuidar de tudo isso antes de ir a uma. Quando você compreende isso, comece a se perguntar por que então é que você vai à igreja? Por que você vai à igreja? E a resposta dos versículos 19 a 25 do capítulo 10 de Hebreus é muito clara.
para que você considere o irmão da igreja para estimular o amor e as obras entre os irmãos. Em outras palavras, você não vai à igreja só para se renovar, mas para que seu irmão seja renovado e edificado. É por isso que vamos à igreja. Esse é o espírito do amor de Deus. Devemos ir à igreja visando a edificação do outro irmão. Vá preparado para a igreja. Se esta ordem do culto apresentada por Paulo funciona, todo mundo deve receber alguma coisa. A ordem do culto apresentada por Paulo sugere que cada um tem algo a receber quando vai à igreja. Todo mundo tem um salmo, um ensino, uma revelação. O que a pessoa esperar receber na igreja deve levar também para compartilhar com outras pessoas. Na igreja funciona a mesma regra do relacionamento conjugal. Se você entra neste relacionamento pensando apenas no que vai tirar dele, talvez não tire nada, porque provavelmente será isso que a outra pessoa estará pensando também. Os dois são esponjas e ninguém está disposto a dar, só a sugar e a receber. Se nos relacionamos com outra pessoa dispostos a dar e a ter consideração por ela, a edificá-la ou a levá-la ao amor e às boas obras, assim como um casamento pode ser transformado de um inferno para um céu, o mesmo pode acontecer na congregação, quando os irmãos se reunirem neste espírito. Faça a você mesmo esta pergunta sobre a igreja da qual você faz parte. Como é o relacionamento entre os irmãos quando se reúnem, hein? Estude este capítulo para que você receba do Espírito Santo uma resposta inspiradora à pergunta sobre como deve ser quando os irmãos da sua igreja se reúnem. Isso, estude esse capítulo pensando nisso. Espero você para o próximo encontro com uma palavra, mas antes deixe eu sublinhar mais uma coisa muito importante. Não esqueça da pergunta que eu sugeri. Faça para você mesmo essa pergunta sobre a igreja que você está frequentando. Como é o relacionamento entre os irmãos quando se reúnem? Procure viver um relacionamento de amor, de fé. Procure compartilhar a graça de Deus. Que o Senhor Deus possa lhe abençoar grandemente. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.